E estamos ao vivo. Isso aí. Então, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives do Melos Café, onde eu mostro para você como fazer cafés incríveis em casa, como aqueles de cafeteria. Na live de hoje eu vou mostrar para vocês um comparativo de dois métodos de preparo que a gente tem aí, que são o coador Melita e o coador Hario V60. Esses dois carinhas aqui, tá? Eles são bem interessantes, vou mostrar um pouquinho das diferenças deles, o resultado dos cafés que a gente tem com um e com o outro e algumas particularidades de cada um desses métodos aqui. Beleza? Mas, então, o que seriam esses dois métodos aqui, né? Vamos falar um pouquinho da história deles. Basicamente, o coador Melita é o que a maioria das pessoas já conhece e ele tem uma história bem interessante e bem antiga, por sinal. Porque, basicamente, isso aqui foi um dos precursores do café filtrado. Então, isso aqui, o coador da Melita, ele surgiu, toda essa ideia do coador Melita surgiu em 1908, quando a alemã Amalie Melita Bentz, ela estava se incomodando com esse fato de que fazer um café no coador de pano, que era um pano de linho na época, era muito difícil de lavar aquele pano de linho lá. Então ela pensou, poxa, vou fazer uma coisa diferente aqui. Ela pegou uma lata de latão, fez uns furos nela e colocou um papel, uma folha ali, e aí ela conseguiu tirar um café filtrado com um filtro de papel, né? Tudo bem mais rudimentar na época, mas resultou em um café bem interessante e que estava filtradinho ali, né? Não tinha partículas de café no meio, não tinha pó de café no meio, mas ao mesmo tempo era fácil de limpar, era algo prático. Então, depois que surgiu isso, em 1908, então, nasceu ali no mesmo ano, a empresa Melita, que aí então começou a fazer esses coadores, por exemplo, que a gente tem aqui, que a gente já conhece. E, por outro lado, esse carinha aqui, o Hario V60, ele veio de uma empresa japonesa, Hario, que criou ele em 2005. Então, se a gente for ver do V60 para o Melita, a gente tem quase 100 anos de diferença, né? 100 anos a mais de história desse cara aqui. Mas esse cara aqui é muito interessante, então, de certa forma, ele é mais moderno, assim, né? E ele surgiu bem na época em que a gente estava começando a ter a onda dos cafés especiais, começando a aparecer mais forte no mercado. Então, a gente começou a falar mais em alta qualidade dos cafés, justamente no momento em que a gente tinha o surgimento também do coador Hario V60, tá? Então, ele é também muito associado a cafés especiais, ao mundo dos cafés especiais aí, tá? Mas aí, então, quais seriam, então, algumas dessas diferenças aqui para eu citar entre esses dois caras aqui? Então, basicamente, né, esse cara aqui, se a gente for ver, ele está no Brasil muito mais difundido aí já. A gente encontra ele na maioria dos, praticamente todos os mercados. A gente acha o filtro dele muito facilmente. E ele é um dos principais métodos de preparo de café nas casas brasileiras, tá? Enquanto que esse cara aqui, né, a gente talvez não está muito familiarizado com ele, né? Às vezes talvez só no Instagram, uma coisa assim. Mas no exterior, nos países em que eles já têm a cultura do café especial mais desenvolvida, a gente encontra muito, então, esse tipo de coador aqui, tá? Ele é bem mais comum até do que o Melita aqui, por exemplo. E ele, no Brasil, ele só é encontrado assim em lojas especializadas, cafeterias, lugares desse sentido, tá? Então, você não vai encontrar o filtro desse cara do Hario V60, geralmente ele não tem lá no supermercado, tá? Então, essas são algumas das diferenças, né? Esse cara aqui é muito comum, esse cara já é mais diferentão para o cenário brasileiro, mas, a gente tem muita coisa interessante para entender desse carinha aqui, e vocês já vão perceber porque que eu quis trazer esses dois caras aqui para mostrar nesse vídeo. Mas então, por que é tão interessante, de repente, a gente conhecer melhor o Hario V60? Basicamente porque ele é capaz de fazer um café com um resultado
bem diferenciado, bem interessante aí para nós. Se você é acostumado a fazer um café ali no Melita, se tu faz no coador de pano, tu percebe que é um resultado diferente. Esse cara aqui também dá um resultado diferente, mas bem diferente mesmo, bem interessante. A gente vai entrar em mais detalhes disso no vídeo, mas basicamente por isso que eu recomendo você dar uma olhada, tentar entender um pouco mais sobre esse carinha aqui. Mas aí, por que a gente consegue ter um resultado tão diferente no preparo do café usando esse cara aqui em vez desse cara aqui? Citando, antes da gente preparar aqui, só citando uma diferencinha ou outra, seria, por exemplo, uma das questões é que esse aqui a gente tem, por mais que os dois, olhando de longe, parece meio que a mesma coisa, os dois são meio que cônicos olhando assim, mas se a gente olhar mais de perto, aqui a gente tem o formato inteiro dele cônico, até a parte do furo, ele é cônico aqui. Se vocês repararem, o meu está quebrado, por isso que eu vou usar até um outro aqui para o nosso preparo. Deixei cair um dia, mas ele tem um furo bem grande aqui, e ele tem esse formato totalmente cônico aqui, formato em V com 60 graus, por isso que é o V60. E aqui o coador Melita, ele tem aqui um certo formato de cone, mas lá embaixo ele não é só um furo, ele tem uma parte reta, tá? Ele tem uma parte reta, ele tem um furo que também não é tão grande quanto do coador V60, mas então no fundo dele ele é reto. Isso é uma das coisas que leva a ter essa diferença no resultado do nosso preparo aqui. E outra questão também é que a gente tem filtros de papel diferentes pro coador Melita do que a gente tem, por exemplo, pro coador V60. O filtro do V60 ele é um pouco mais fino. Ele permite um pouco mais a passagem aí dos sabores e tudo mais do que o coador Melita, tá? Então, só para comentar alguns detalhes aí, mas basicamente vamos agora partir para um preparo de um café e do outro café para a gente conseguir ver um pouco mais essas diferenças deles aí, tá? Então, eu vou pegar aqui, primeiramente, vou dobrar os meus filtros, sempre importante, para a gente conseguir assentar eles bem aqui dentro do nosso porta-filtro, tá? Aqui no V60 a gente faz uma dobrinha aqui só. Dá uma forçadinha aqui para esse vinco não ficar tão pronunciado. E, antes que eu esqueça, esse aqui está quebrado. Eu vou usar esse outro branquinho aqui, que tem também o formato do V60. Eu mostrei aquele outro porque aquele é o mais comum de a gente encontrar por aí nos vídeos, É esse transparente aqui. Mas então, temos aqui agora nossos dois coadores. Aí, vamos colocar essa balança aqui. Sempre importante usar a balança para a gente conseguir acertar direitinho aqui a quantidade de água, a quantidade de café e a gente conseguir fazer um preparo igual para os dois também, tá? Aí agora eu vou colocar, eu vou usar essa chaleira aqui para servir a água nos dois aqui para o preparo. Mas agora eu vou primeiramente escaldar os dois filtros de papel. Por que é importante a gente escaldar o filtro de papel? Um é para tirar um pouquinho do sabor de papel que pode ter ainda, um saborzinho de papel aqui do filtro. Pode ser que tenha alguns resíduos também de papel, que a gente vai tirar na hora que a gente escaldar. E ele também ajuda a dar uma pré-aquecida no nosso porta-filtro, tá? Agora, eu vou também moer o meu café, porque se vocês já viram os vídeos aqui do canal, vocês sabem que eu sempre defendo a gente usar o café moído na hora, fresquinho, tá? Então eu vou usar o café em grão e eu vou moer ele agora para preparar agora o meu café. Aí eu vou ter o máximo do frescor e do sabor do meu café aqui, tá? Então, ok? Agora, eu vou usar aqui um café em moagem média, tá? Eu moí meu café em moagem média. Por que isso?
Basicamente porque a gente... Como é que a gente define o que é um tamanho de moagem adequado? Seria um tamanho de moagem que a gente consiga ter um tempo de passar a água que não seja nem muito longo, nem muito curto. Então, peraí que eu peguei um pouquinho de pó demais aqui. Vou tirar um pouquinho e botar no outro. Eu vou usar aqui 18 gramas de pó para cada um deles, tá? E eu vou usar 300 ml de água, ok? Então, estão aqui os dois. Aí eu vou pegar aqui, contar 30 segundos que eu desliguei o fogo, e aí eu vou usar minha água, para ela não estar fervendo a 100 graus, ok? Primeiramente eu vou fazer aqui uma pré-infusão, vou jogar um golinho de água só, 50 gramas de água em cada um deles, só para ele começar a liberar os sabores, e isso também facilita para ele extrair melhor então todos os sabores depois. Então, eu fazer essa pré-infusão que a gente chama ajuda o café a liberar mais facilmente todos os sabores dele depois, tá? Então eu vou fazer isso e conto 30 segundos dessa pré-infusão. Depois eu vou jogar água até os 180 gramas nos dois preparos aqui. Ok. E aí eu vou contar até 1 minuto e meio e depois eu jogo o resto da água. A gente tentar manter um padrãozinho aqui. Ok. Então, como eu estava falando, a nossa moagem eu vou usar ela média. Porque quanto mais fino você moe o seu café, mais tempo demora para a água passar por esse café. E quanto mais grosso, mais rápido a água passa. Se eu deixar ele demorar muito tempo para passar, eu começo a ter uma questão que é o seguinte: o nosso café começa a extrair, começa a liberar muito amargor do sabor dele, tá? Por isso eu tenho que cuidar para usar uma moagem adequada para que então ele não libere amargor demais. Ou seja, eu vou cuidar para o meu tempo, eu gosto de cuidar para o meu tempo não passar de 4 minutos desde que eu joguei a minha água até ele parar de pingar, tá? Então, vou fazer dessa forma aqui. Agora já joguei o último despejo de água aqui. Estou fazendo então os dois cafés com as mesmas quantidades aqui de água, de pó, o pó moído no mesmo tamanho. Uma coisa interessante que a gente vai poder ver agora é o tempo que demora para escorrer em cada um deles aqui. Isso é uma coisa que a gente vai poder observar aqui e aí talvez já tirar alguma conclusão também para as diferenças dos preparos entre um e outro aqui, tá? Mas então, tá aqui fazendo nosso café, beleza? Outra coisa para a gente observar aqui, é interessante notar que eu comentei que o filtro do V60, ele é mais fininho, né? Ele permite passar mais facilmente a água. Ou seja, eu já espero que pelo furo dele ser maior e pelo próprio filtro também permitir uma passagem mais fácil da água ali, provavelmente esse aqui vai terminar de escorrer mais cedo, tá? Mas outra coisa que eu quero comentar é o seguinte: o filtro do V60, ele é um pouco mais caro também. Falei que só tem em lojas especializadas e tal, e ele tem um valor um pouco mais alto aí também, tá? Então, pode ser que você encontre, né? Tem lugares que eles recomendam, cara, tu pode fazer uma gambiarra, uma adaptação técnica, que em vez de tu usar o filtro do V60, tu usar, por exemplo, um filtro Melita 103, tá? Aí, como esse daqui, ele tem, olhando assim, ele fica com um ângulo de 90 graus, para a gente adaptar isso, a gente só tem que fazer com que aqui a gente também tenha um ângulo de 90 graus. Então, basicamente, a gente faz assim, e aí a gente acaba tendo um filtro equivalente, digamos assim, que eu consiga encaixar esse filtro do Melita aqui no V60.
Se eu não fizer isso, eu não consigo encaixar ele legal aqui, tá? Mas, ok, fizemos essa adaptação técnica aqui, e aí a gente tem como usar esse cara no V60. É mais barato? É mais barato. É uma forma de a gente, de repente, economizar no filtro. Mas, depois de eu ter feito alguns testes com isso, uma coisa que eu concluí é que, os dois já terminaram de escorrer, esse cara aqui, como é um coador, como é o filtro não original dele, é o do Melita, ele demora um pouco mais para terminar de escorrer a água. Ou seja, esse V60 aqui, ele tem a sua particularidade, né, em como sai o resultado de um café preparado nele. O Melita tem as suas particularidades. A hora que a gente usa um filtro que não é o original da Melita, do V60, acontece que a gente não vai ter o resultado que a gente esperava de um V60 original, digamos, né? Então, eu usando esse outro filtro, para mim, assim, eu concluí que não vale muito a pena, tá? Eu não curti mais não usar outros tipos de filtro para o V60, justamente porque aqui eu estou buscando um certo resultado, um certo sabor que eu não consigo quando eu uso esse outro filtro genérico aí, ou né, o filtro Melita nele, tá? Então, só uma observação, né, que eu reparei quando eu fiz esses testes aí, tá? Vamos jogar fora aqui a água que eu tinha usado para escaldar o filtro. E aí, aqui eu vou então dar uma avaliadinha no sabor do meu café e umas coisas que eu vou observar para sentir aqui o sabor dele. Eu vou provar e sentir as características de acidez do café, de doçura, de amargor e de corpo. Mas o que seria basicamente, né? O que seriam essas informações aí? Então, o café, todo café ele tem certos sabores, certas características, né, presentes nele. Seria então a acidez, o corpo, uma bebida mais encorpada, ela enche mais a boca. A doçura, o açúcar, o café possui açúcares presentes nele, então ele tem doçura. E o amargor. A questão é que como muita gente está acostumada a tomar os cafés mais baratos, de mais baixa qualidade, ali a gente praticamente só percebe mais o amargor, tá? Mas cafés de boa qualidade, cafés, né, especiais, ou os cafés gourmets também, eles têm também esses sabores aí, eles têm a acidez, eles têm a doçura. Se você já provou, não é que é uma doçura que parece que adoçaram, jogaram açúcar dentro, mas ele tem sim a sua certa doçura. Então, aqui eu estou usando um café especial e para exemplificar para vocês, é esse café aqui, da minha cidade aqui, de Joinville, Santa Catarina, o pessoal da Torrefação Terra Natal Cafés Especiais. Um café muito bom, sempre recomendo para quem é da região ir lá conhecer eles, porque eles têm cafés sensacionais. E esse aqui, por exemplo, ele fala que ele tem notas de frutas amarelas e mel, né? Frutas amarelas, isso remete então à acidez também, tá? Então, esses cafés de qualidade melhor, eles têm essas características também de ter um sabor, tem acidez, ter doçura e tudo mais. Mas aí, uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui, já vou avaliar aqui o sabor dos dois, mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é que esses cafés especiais, por mais que eles tenham todas essas características, acidez e doçura e tudo mais, não quer dizer que todo café que eu for tomar feito com ele vai ter exatamente todas essas características e todas essas características por igual. O que eu estou querendo dizer? Algumas dessas características vão ser mais evidenciadas ou menos evidenciadas, ok? E isso vai basicamente depender de qual o método de preparo que eu usei para conseguir fazer esse café, tá? Então, eu tenho esse café aqui que ele diz que tem notas de frutas amarelas. Pode ser que um desses métodos realce mais, evidencie essas frutas amarelas e o outro evidencie menos. Não mostre tanto esse sabor das frutas amarelas, tá? Então, isso tudo tem a ver também com o método de preparo e a técnica de preparo que você usa para preparar o seu café. Tá ok?
Então, vamos provar aqui agora. Deixa eu até tomar um golinho de água só para preparar aqui. Então, coador Melita e o V60. Vamos primeiro no V60. Nossa, bem interessante mesmo. Basicamente, o que eu consegui perceber? O V60 ele realça mais a acidez e o sabor de frutas amarelas ele está mais presente no V60 aqui. A gente consegue perceber um pouco mais esse saborzinho diferente, assim, tá? Então ele tem um pouco mais de acidez, ele não é tão encorpado assim. Enquanto que o Melita, eu percebo um pouco mais a doçura, não tem tanto a acidez, assim, muito menos pronunciada a acidez no Melita, tá? E eu tenho também um pouco mais de corpo, ele é um pouco mais encorpado, enche um pouco mais a minha boca quando eu tomo o coador do Melita, tá? Isso aí, inclusive, é algo que eu meio que já esperaria ter encontrado nesses dois métodos. Por quê? Basicamente, o fato de eu ter aqui esse formato em V aqui, esse furo bem grande, faz com que o café no coador V60 ele tenda a passar um pouco mais rápido. A água passa mais rápido pelo pó do café. E com isso, eu consigo ter, eu tendo a ter um pouco mais de extração de sabores ácidos e, por ele passar um pouco mais rápido, ele fica um pouco menos encorpado. Enquanto que no coador Melita, como eu tenho aquela parte rasa embaixo, aqui, eu tenho aqui essa parte retinha aqui no fundo, isso aqui vai fazer com que a água fique meio empoçada ali no fundo antes de ela realmente escorrer e passar por aquele furinho pequenininho. Tá? Então ela tem uma certa resistência maior, ela demora um pouco mais para escorrer, e enquanto isso ela fica ali em contato com o café. Isso faz o quê? Isso faz com que a tua bebida fique um pouco mais balanceada, porque ele tem um pouco mais de tempo para pegar todos os sabores ali, e ele também aproveita e consegue tirar um pouquinho mais da doçura daquele seu café, ok? Então isso é uma coisa que acontece aqui no coador Melita, pelo fato de ele ter esse fundo reto ali, tá? O que mais é interessante a gente observar? O coador Melita, pelo fato de ele ficar empoçado, digamos, ele demorar para escorrer, ele força a tua água a conseguir extrair assim, bem o sabor do seu café. O coador V60, não. Isso implica em quê? Aqui é um pouco mais fácil de eu jogar água de qualquer jeito, fazer com uma técnica um pouco mais ou menos, e eu ainda tenho um resultado bacana do meu café. O V60, em geral, a gente tem que ter só um pouquinho mais de cuidado, porque na hora que eu for preparar ele, como a água vai passar muito rápido, então se eu me descuidar, às vezes tentar usar a técnica errada no preparo dele, pode ser que realmente passe água rápido demais aqui e eu acabe não tendo sabor suficiente, não consiga extrair bem o suficiente todo o sabor do seu café, tá? Então, entre o Melita e o V60, na comparação, eu recomendo que você avalie, né? Se você quer fazer de qualquer jeito, não está nem aí, só jogar água e pronto, talvez aí o Melita ainda seja um pouco mais fácil para você acertar bem direitinho. E o V60 já requer um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção para que ele saia bem legalzinho aí, tá? E eu achei comentando esses sabores aqui, da acidez, do corpo e tal, eu achei bem interessante um exemplo, uma analogia muito legal feita pelo youtuber dinamarquês Coffee Chronicler. Ele comentou o seguinte: é como se o café e o método de preparo fossem que nem uma música e uma caixa de som. Tá? Deixa eu explicar. A música, dependendo da caixa de som que você usa, tem caixas de som que elas evidenciam mais o grave da música
e tem outros que evidenciam mais o agudo da música. Ou seja, né, dependendo da caixinha de som, a mesma música pode ficar com o grave dela mais evidenciado ou o agudo mais evidenciado, por exemplo. Tá? E a mesma coisa acontece com o café. Como eu falei, a gente tem a acidez, a gente tem, né, a doçura dele, a gente tem o corpo, mas dependendo do método de preparo que você usar, você vai ter mais evidenciado alguma dessas características e muitas vezes outra delas fica menos evidenciada por consequência. Tá? E é isso que acontece aqui com o coador Melita e o V60. Tá? Mas aí, em que conclusão que eu diria que a gente pode chegar provando esses dois aqui? Cada um tem suas características, né? Gosto é gosto. Não necessariamente um deles é melhor do que o outro, mas eles são diferentes. Esse cara aqui do V60, ele tem uma característica muito interessante, justamente porque para um café especial, que tem aquelas notas de frutas e não sei o quê, ele consegue realçar melhor isso. Ele traz mais à tona esses sabores. Então, eu acho muito bacana o V60, às vezes, quando eu quero tomar um café um pouco mais ácido, um pouco mais, né, com esses sabores ácidos, por exemplo. E aí o Melita, né, ele tem a sua característica, o café fica um pouco mais balanceado, mais equilibrado, com mais doçura, que também tem momentos em que eu estou com mais vontade de tomar um café nesse estilo, tá? Então, em vez de eu te dizer, compre aquele método, compre esse, use outro, o que eu diria é, se você tem interesse em, às vezes, preparar cafés com características diferentes, né, obter um resultado bem diferente, o V60 é um método bem interessante para isso, tá? Se você está já tomando cafés de melhor qualidade, café gourmet, café especial, aí que realmente, né, vai fazer diferença você usar um desses métodos. E aí eu te recomendo sim, se você quiser, ir atrás e de repente provar, né, comprar um método desses e tomar aí na sua casa. Mas, se eu fosse para deixar uma dica principal seria, como eu sempre quero que você tome os melhores cafés possíveis na sua casa, sempre tenha cafés incríveis, o que eu te diria? Vale mais a pena você ter esse cara aqui? Ou se você só tem um certo valor ali, se você tem uma verba limitada, talvez mais valha você comprar um café de ótima qualidade do que você, vou comprar esse método, vai sobrar pouco dinheiro, então vou comprar um café barato para usar nesse método. Não faça isso, tá? Não compensa, não vale a pena. Se você tiver que escolher entre investir por um método diferenciado ou investir em 1, 2, 3 pacotes de café de boa qualidade, café gourmet, café especial, eu sempre vou recomendar que você invista primeiramente no seu café. Por quê? Se eu preparo aqui um café de ótima qualidade, como esse aqui, por exemplo, independente do método que eu usar, eu vou ter um café bem saboroso. Então eu usei aqui o coador Melita, que é super simples, né? Básico, a gente encontra em qualquer supermercado, às vezes por menos de R$10 você tem o seu coador aí, mas o café nele ficou bem interessante, bem gostoso, por quê? Porque eu usei um café de boa qualidade. Se você pegar o melhor dos métodos, e isso que é difícil dizer qual que é o melhor dos métodos, né? São todos só diferentes, mas se você pegar um método super diferentão e super caro, mas fizer um café de baixa qualidade nele, você não vai ter um bom resultado, tá? Então, se for ficar a dica do vídeo seria, quer provar uma coisa bem diferente? Experimenta de repente o V60. Mas, se você tiver que escolher entre bom café e um método simples, ou um método diferentão e um café ruim, se você for fazer essa escolha, fique sempre com um café bom e faça nos métodos que você tem aí na sua casa. Beleza? Então, tomar mais um golinho de cada um aqui. Saiba que se você for provar o seu café, à medida que ele esfria, a gente tem percepções diferentes dos sabores desse seu café. Então, é até legal a hora que você for provar, você provar ele bem quente, provar ele um pouco mais frio, provar ele quase frio, que você vai perceber que muda um pouquinho as percepções. Mas os dois seguem sendo ótimos cafés. Então é isso aí. Me despeço. Desejo a vocês ótimos cafés